Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver um pouco mais de círculo e circunferência do seu capítulo 22 do livro de matemática. Lembrando que esse é um vídeo de apoio, é importante você consultá-lo quando você tiver dúvida nos exercícios, ou for estudar para a prova, ou tiver qualquer dúvida, ok? Então, vamos lá! Bom, a gente começa com a definição de circunferência e círculo. A gente até confunde, né? Às vezes fala circunferência, às vezes fala círculo, mas será que eles têm realmente uma diferença? Vamos ver. Circunferência é uma figura geométrica com formato circular, em que há um conjunto de pontos equidistantes, ou seja, mesma distância de um ponto fixo chamado de centro. Um pouco complicado, né? Bom, você certamente já teve a experiência de fazer uma circunferência com compasso. A gente sempre começa com a ponta seca delimitando o centro da nossa circunferência. Ou seja, toda circunferência ela existe porque existe um centro. A partir do centro a gente consegue fazer circunferências. A partir desse centro, se eu traçar um segmento de reta, uma linha, até a extremidade dessa circunferência, para qualquer direção, eu vou ter a mesma distância, exatamente porque esse ponto se chama centro. Ele está no meio da minha circunferência. Então, podemos resumir circunferência como o contorno do círculo. Agora ficou fácil. Vamos ver então o que é círculo? Círculo é uma figura geométrica. É classificado como a região delimitada por uma circunferência. Podemos resumir um círculo, então, como a circunferência mais a parte interna dele, como no exemplo abaixo. Então, resumindo, o círculo é a parte interna e a circunferência é o contorno, a borda. Você já teve a oportunidade de ver um bastidor, um instrumento utilizado para confecção de bordados? Se você já teve a experiência, você pode perceber que, assim como o nosso bastidor, ele pode se transformar num círculo, ele também pode se transformar em uma circunferência, ok? Bom, vamos ver se você conseguiu entender esses dois conceitos. Olhando essas imagens aí, quais que são considerados círculos e quais que são considerados circunferências? Eu vou te dar um tempinho para você pensar. Muito bem. Então, círculo é a moeda, a pizza e o CD. E circunferência é o bambolê, o brinco e essa bandeira das Olimpíadas. Dentro de circunferência, a gente tem dois conceitos que você já sabe o que é também, que é raio e diâmetro. O raio é um segmento de reta que une o centro com o ponto da circunferência. E a gente já viu que eles vão apresentar a mesma distância para qualquer direção, justamente porque ele liga o centro com a extremidade da minha circunferência. E também temos o diâmetro, que é a reta que une dois pontos da circunferência e que passa pelo centro. Como assim dois pontos? Quando a gente traça uma reta que passa pelo centro, ela vai formar um ponto aqui na extremidade da minha circunferência e outro ponto do outro lado da extremidade da minha circunferência. Da mesma forma que o raio, eu posso fazer o diâmetro também para outras direções, contanto que ele passe pelo centro, ok? Então, a gente pode ver que o diâmetro ele é a mesma coisa que 2 vezes o raio. E o raio é a mesma coisa que o diâmetro dividido por 2. Seguindo essa formulazinha, a gente sempre vai conseguir achar o raio e o diâmetro quando alguma dessas informações forem ocultadas. Vamos ver se você conseguiu entender com um exemplo. Qual é o diâmetro da circunferência que está sendo mostrada aí na imagem? Bom, eu tenho uma circunferência que está me dando o valor do raio, que tem 4 centímetros, e a outra com o diâmetro, que é o que eu quero descobrir. Então, é muito simples. Eu sei que esse meu diâmetro é 2 vezes o raio. Então, é 4 mais 4 igual a 8 centímetros. Ou eu podia simplesmente fazer 2 vezes 4. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, ou seja, 8 centímetros. A mesma coisa que 2 vezes 4. E qual é o raio da circunferência?
Aí na imagem, ele só me dá uma circunferência que tem o diâmetro. Quanto que vai ser o raio? Bom, é simples, né? O raio não é a mesma coisa que o diâmetro dividido por 2? Então, quanto que é 12 dividido por 2? Isso aí, 6 centímetros. Raio é a metade do diâmetro, ou seja, 12 dividido por 2 igual a 6. Para desenharmos circunferências, nós podemos utilizar um compasso. Um compasso, meninos, ele permite com que a gente possa fazer circunferências mais exclusivas, já que a gente pode escolher o diâmetro, escolher o raio. Diferente, por exemplo, de uma circunferência que já vem com diâmetro pronto de fábrica. Eu poderia muito bem fazer o contorno dessa circunferência numa cartolina, mas ele já seria pronto. Então, o compasso me dá uma infinidade de circunferências que eu posso realizar com ele. Ele tem duas pontas, uma com lápis grafite, que serve para nós desenharmos a nossa circunferência, e a outra que é chamada de ponta seca, que espeta, que nós geralmente vamos utilizar para fazer o centro da nossa circunferência. Então, a gente tem uma forma correta de pegar no nosso compasso. A gente sempre pega apenas na ponta, podendo ser aqui ou aqui, para desenharmos, sem pegar nos seus braços, porque senão a gente vai alterar o valor do raio e a nossa circunferência não vai ficar perfeita. Ela não vai ficar uma circunferência. A abertura do nosso compasso vai determinar o raio, então é importante sempre termos uma régua em mãos para medirmos a abertura. No exemplo aqui, ó, o nosso raio tem 2 centímetros. Então, depois que a gente já delimitou o raio, nós vamos fixar a ponta seca no papel e rodamos a ponta grafite. Podemos girar ele levemente inclinado para ficar ainda mais fácil, como nesses exemplos abaixo, começando pelo centro, com a nossa ponta seca e fazendo uma circunferência, ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje e não esqueça de consultá-lo quando você tiver dúvidas. Até a próxima!